Vamos lá. Em uma apresentação com 5 slides, criada no Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão, sem nenhum slide oculto, o slide 4 contém 4 autoformas e está configurado com uma transição. Cada uma das autoformas, A, B, C e D, está configurada da seguinte maneira. A autoforma A contém uma animação de entrada configurada, acionada por um clique do mouse. A autoforma B contém uma animação de saída configurada, acionada por um clique do mouse. 3. A autoforma C não contém nenhuma animação configurada. 4. A autoforma D contém uma animação de entrada configurada, acionada por um clique do mouse. Considerando que o slide 3 não tem nenhuma animação ou transição configurados, assinale a alternativa que indica o primeiro evento a acontecer no slide 4, quando o usuário está no slide 3, em modo de apresentação, e pressiona Enter. Bom, o que vai acontecer? Qual que vai ser o primeiro evento? Animação A? Transição de slide? Animação B? A exibição da autoforma C? Ou animação da autoforma D? Né? Então vamos analisar aqui. Questão do PowerPoint 2010, como vocês já perceberam, configuração padrão, e ele quer saber qual que vai ser a primeira ação, sendo que nós temos 4 autoformas, e presta bem atenção nisso aqui. O slide 4, o que tem as 4 autoformas, está configurado com uma transição. A resposta está aqui. Por quê? Se você tem o slide 4 configurado com uma transição, significa que quando você está no 3 e for para o 4, a transição vai acontecer. É justamente essa a função dela. É uma transição. Quando você entrar naquele slide que você inseriu a transição, ou que foi inserida a transição, significa que aquele slide vai vir com aquele efeito, né? Com aquela animação, com aquele efeito ali que você escolheu para aquele slide. No caso, o usuário estava no slide 3, modo de apresentação. Quando ele pressiona Enter, o que acontece? Ele vai para o slide 4. É isso que acontece. O slide 4 tem uma transição. A primeira coisa que vai acontecer é uma transição. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa B. Tudo isso aqui, ó, foi para te confundir. Porque as autoformas, elas têm as animações delas lá, de saída, tem a autoforma com configuração de entrada, né? A de saída, tem uma que não tem, né, nenhuma animação e elas são acionadas pelo clique do mouse. Gente, tudo isso só vai acontecer quando você já estiver no slide 4. E ao clicar no Enter, você vai do slide 3 para o 4. E naturalmente, nessa transição, a gente tem uma transição. Beleza? Portanto, a nossa resposta é a alternativa B, né? A primeira coisa que vai acontecer é uma transição de slide. Mas vamos olhar na prática aqui, no PowerPoint, como as coisas vão acontecer. Bom, então eu fiz uma apresentação bastante simplesinha aqui, só para que você possa entender a diferença de ter transição e não, e também a movimentação ali das autoformas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um bigodinho nos professores, lógico. Um óculos aqui no professor Júnior, um bigode no professor Mário. A barba também é rala, né, Júnior? Que isso. Agora sim. Bom, depois você vai lá, se você não é inscrito no canal Ciência Exata, você vai se inscrever e vai ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades. Bom, voltando aqui, o slide 3 não tem nenhuma transição. Então, eu estou no slide 2, eu dou Enter. O que acontece? Eu clico no Enter, pula para o slide 3 sem nenhuma transição. Apenas some um e entra o outro. Vamos ver? Olha aí, que beleza. Canal do Professor Lanzarin. Você também vai se inscrever lá e ativar o sininho das notificações. A câmera me deixa meio careca. Vou colocar um cabelo bonito aqui.
Aí. Isso aí, então você vai se inscrever no canal do Professor Lanzarin e também ativar o sininho das notificações. Então você percebe, aqui ó, de novo, da slide 2 para o slide 3, nenhuma configuração. Agora, nenhuma transição. Agora eu coloquei uma transição no slide 4. Assim como na questão, estava no slide 3 e apertou Enter. Veja o que acontece. Aí você vê a funcionar, né, a transição. Você percebe que lá do 2 para o 3, vamos novamente, simplesmente some um entre o outro. E do 3 para o 4, sendo que 4 tem a transição, você vê a transição funcionar. E aí, de repente, a gente tem duas autoformas aí. Bom, a questão, igual eu falei, isso é o suficiente para resolver a questão. Mas vamos falar um pouquinho das autoformas também para a gente entender um pouco mais o assunto e ter um pouco mais de conhecimento nessa área. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a autoforma C, ela está aqui porque ela não tem animação. Então não vai acontecer nada com ela. Ela vai ficar aí. Não tem animação. Como a autoforma B era de saída, eu cliquei para sair, eu ordenei para que ela saísse por último. E a autoforma A e a autoforma D, desculpa, tem animações de entrada. Então, quando eu clicar com o mouse, lembrando que a ativação de todas as três é com o clique do mouse, nós vamos ter a entrada da A primeiro, clico no mouse novamente, a gente tem a entrada da D, e clico no mouse novamente, a gente tem a saída da B. Mas por quê? Vamos lá, alternativa a autoforma A, ela tem uma animação de entrada. Lembrando que eu configurei, né, como fala a questão, para que ela aconteça quando eu clicar no mouse. A mesma coisa acontece com a animação D. Animação de entrada também. Por isso que quando eu cliquei, ela entrou, né, ela surgiu, ela não estava no slide. Ela também é configurada para acontecer quando eu clico no mouse. Quando eu cliquei, ela entrou. E a autoforma B, ela tem uma animação de saída. Animação de saída. Também com clique no mouse. Quando eu clico no mouse, o que acontece? Ela sai. Vamos ver novamente. Cliquei no mouse, olha lá. Ela sai. Eu usei esse elástico, né, esse efeito elástico, porque eu acho que ele é bastante visual e aí ajuda na nossa didática. Vou voltar aqui. Tranquilo? Mas por que essa ordem? Por que A, depois D, depois B? Porque eu quis assim. Essa é a verdade. Eu coloquei essa ordem. Ah, mas eu poderia fazer com que a autoforma B saísse primeiro antes das duas de entrada entrasse? Sim, poderia. Vamos ver como é que ficaria? Bom, novamente slide 3, vou dar Enter, minha transição. E aí nós temos as duas autoformas que tinha antes. Já falei sobre a C, não vai acontecer nada com ela, que ela não tem animação. Agora eu coloquei a animação de saída primeiro. Quando eu clicar no mouse, ela sai. Beleza? Agora eu clico novamente, chega A, vou clicar novamente, chega a D. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, a primeira coisa que acontece é a transição. E depois a ordem das animações eu posso escolher qual que vai ser, né? A questão não falava sobre isso. Isso aqui é uma extensão, né? Me prolonguei um pouco mais nessa questão, porque eu achei que seria bom para nós. E é isso aí. Transição em primeiro lugar e depois as autoformas na ordem que você escolher, como a questão não falava, né? A questão simplesmente não abordava qual que era a ordem das autoformas. Ela simplesmente falava entrada e saída, e isso aí poderia confundir a cabeça de alguém. Também tinha uma que não tinha animação. Poderia gerar uma confusão, a pessoa achar que pela animação a ser de entrada aparecer primeiro, ou algo do tipo, beleza? Mas o importante, novamente, a animação, o que vai acontecer, na verdade, primeiro de tudo é a transição. E as autoformas lá, as animações dela, você vai decidir a ordem, né? Quando você for fazer o seu slide, beleza?